Nesse limite, quando x tende a menos infinito, nós vemos que essa parte tende a menos infinito. Aqui, esse termo dentro da raiz, temos no numerador polinômio de grau 3, no denominador polinômio de grau 1. Então, essa quantidade aqui termo dominante, essencialmente, seria o termo x3 dividido por x, ou seja, um termo quadrático. E, como a gente está tirando uma raiz, isso aqui seria algo da ordem de grandeza de módulo de x. Então, quando x tende a menos infinito, módulo de x vai tender a mais infinito. Então, quando x tende a menos infinito, x mais raiz quadrada de x3 mais 2x2 sobre x mais 1 fica indeterminado, porque você tem a soma de um termo que tende a menos infinito com a soma de outro termo que tende a mais infinito, e isso é indeterminado. Então, nesse caso, a estratégia é a gente tentar trabalhar com essa expressão, e aqui, no caso, a gente tenta um processo onde essa raiz não apareça mais, ou seja, uma indicação aqui, multiplicar e dividir essa expressão por x menos raiz quadrada de x3 mais 2x2 sobre x mais 1. Então, vamos seguir esse procedimento aqui. Então aqui, o numerador fica e aqui o numerador, vamos fazer essa operação envolvendo esses dois termos, x2 e a fração x3 mais 2x2 sobre x mais 1. Então aqui a gente tem x2, x mais 1, menos então aqui, esse termo no numerador ele nos dá menos x2, e ainda tem esse termo aqui, x mais 1 no denominador, ou seja, continuando aqui em cima,
essa é a forma da fração depois que a gente fez essa operação de multiplicar por x menos raiz de x3 mais 2x2 sobre raiz de x mais 1 e dividir por x menos raiz de x3 mais 2x2 sobre x mais 1. Ou seja, estamos com essa expressão aqui, que é equivalente à expressão original. Dessa forma, contudo, se nós tentamos calcular o limite, continuamos tendo uma indeterminação. Aqui, menos x2, quando x tende a menos infinito, isso aqui tende a menos infinito. Aqui, o denominador, esse termo, tende a menos infinito. Esse termo aqui, em x, tende a menos infinito. Esse termo, x3 mais 2x2, x mais 1, a gente viu, ele tem a mesma ordem de grandeza que módulo de x. Como x é negativo, isso aqui eu posso olhar como sendo menos x. Então, menos a raiz cúbica de x3 mais 2x2 sobre x mais 1. Isso aqui, essencialmente, menos x, que é mais x. Então, esse termo aqui, incluindo o sinal menos, então isso tudo aqui vai com menos infinito. Então a gente continua tendo aqui uma indeterminação, porque o numerador tende a menos infinito e o denominador tenderia a mais infinito, que é o produto de duas quantidades que tendem a menos infinito. Ou seja, continuamos a ter uma indeterminação. Então a gente tem que, nessa expressão aqui, continuar fazendo algebrismos a fim de que a gente consiga resolver essa indeterminação. Então aqui, o que nós fazemos agora é, vamos fatorar x em cada uma dessas expressões aqui. Então esse termo x mais 1, fatorando x, ele me dá x vezes 1 mais 1 sobre x. Aqui na raiz, a gente fatora x3, o numerador. No denominador, fatoramos x. Então aqui, esse x se cancela com esse termo aqui, dando um x2. Então, esse termo aqui, ele passa a ser x2. Ao tirar a raiz, ele sai como módulo de x. E aqui a gente fica então com a raiz de
1 mais 2 sobre x dividido por 1 mais 1 sobre x. Então temos essa raiz aqui, que é o que sobra desse termo aqui. Mas x tendendo a menos infinito significa que x é negativo. Então, módulo de x, nós identificamos como menos x. Então, menos x, posso escrever como sendo mais x. Agora, esses dois termos aqui, x, vamos pôr em evidência. Continuando aqui, a gente tem então aqui, fatorando esse x, esse termo nos dá isso aqui. Então, eu tenho x aqui. Então, x vezes x eu ainda posso pôr x2. E aqui a gente pode cancelar esse x2 no numerador com o denominador. E aqui a gente tem menos 1. Então, continuando aqui em cima, no final de todos esses algebrismos, nós temos essa expressão. Então agora, quando x tende a menos infinito, nós vemos que esse termo aqui, 1 sobre x, tende a 0. 2 sobre x aqui na raiz tende a 0. E 1 sobre x, mais uma vez, também tende a 0. Então, numerador fica menos 1. Esse termo aqui fica 1. E aqui você tem 1, mais aqui você tem raiz de 1 sobre 1, que dá 1. Ou seja, numerador menos 1, denominador 2. Então o valor do limite é menos meio.